Agora tá. Esse é um canal que eu tô gravando. É Tabernáculo do Deus Vivo. É um tabernáculo que eu pretendo fazer aqui no Brasil, que eu quero ajudar muitas pessoas. As pessoas que estão precisando de ajuda, né? Porque eu passei por uma fase, né? Muita pessoa me ajudou. Agradeço a Deus, né? Que muitas pessoas eu tive para me ajudar, graças a Deus. Mas graças a Deus eu tô curada. E para honra e glória do meu Deus, né? Eu fiz esse canal para falar sobre ele, né? Sobre Deus, para que as pessoas que se interessarem pelo canal saibam um pouquinho sobre o Deus vivo, né? Então vamos lá. Gênesis. A criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era luz, que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e a treva. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e os espíritos, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminária e expansão dos céus. E disse Deus: haja luminária na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e as aves conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas no mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a manhã o dia quinto. Aqui, né, fala da criação, como Deus criou o céu e a terra. Isso prova que Deus existe, né? Temos que contemplar, olhar para o céu, olhar para a terra
e ver que Deus realmente existe, né? Por mais que seja difícil acreditar para alguns, Deus existe. Nós somos prova disso, né? Como diz aqui o repetizinho, os animais, tudo foram feitos por Deus. Tudo foi feito por Deus. A criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. Aqui mostra que Deus fez tudo. O capítulo 1 da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus. Então Deus não criou só o céu. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus se movia sobre a face das águas. Deus se movia. Deus andava na face das águas. Quando não existia nada, que Deus fez as águas, Deus andava. Imagine você. Imagine Deus andando sobre a face das águas. Né? Vamos continuar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Deus foi formando cada dia. Cada dia Deus fazia uma coisinha, né? É isso que nós temos que fazer. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus fazia, para Deus, era bom. Né? Vamos lá. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E foi. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie. A árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tá vendo o que Deus faz pela gente? O que Deus fez, né? E faz também. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, haja iluminar na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinal, para tempo de terminados, para o dia e os anos, né? Aí Deus fez o quê? Os dias e os anos. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez os mares, Deus fez tudo direitinho. E no final, ele ainda deu separação entre os dias e os anos. Olha a mente de Deus como é perfeita. E sejam para iluminar a expansão dos céus, para iluminar a terra. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E assim fez Deus os dois grandes luminar. O luminar maior para governar o dia, né? Não está na Bíblia, mas eu sei que é o sol que governa o dia. E o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. O para governar a noite foi a lua, né? E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde da manhã, o dia 4, e disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voa as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e amanhã o quinto dia, né? O dia 5. Então você pode ter percebido que Deus fez tudo com carinho. Então, né? Com o mesmo carinho que Ele criou tudo, Ele ainda está. Ele é o mesmo. Eu tô lendo Gênesis, capítulo 1. Até o versículo 23. Até o versículo 23 eu tô lendo. Eu quero te dizer que Deus não te esqueceu. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Do mesmo jeito que Ele tinha carinho quando Ele fez tudo, Ele tem carinho por você até hoje. Ele fez os animaizinhos. Nós estamos na parte que Ele fez os animaizinhos, o céu, a terra e a água. Deus é fiel. Creia. Que Deus esteja contigo em tudo que fizer. Calma aí. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Tim!